Foi no início da década de 2010 que descobri que, não muito longe de onde cresci, havia um castelo abandonado. Sempre fui fascinado por lugares assombrados, então mergulhei em sua história. O que encontrei foi perturbador. Depois de servir como refúgio para aristocratas durante a Segunda Guerra Mundial, o castelo havia se tornado um orfanato, até que um incêndio consumiu parte dele, matando crianças e forçando o fechamento. Só esse conhecimento já deveria ter sido suficiente para me manter afastado, mas a curiosidade tem o poder de silenciar a razão. Numa noite, depois de algumas cervejas para criar coragem, convenci alguns amigos a me acompanharem. Estacionamos no terreno do outro lado do castelo, logo abaixo da colina, o mesmo que, décadas antes, havia sido ocupado pelos nazistas e que, ironicamente, agora pertencia novamente à mesma família de aristocratas. Partimos na escuridão. Como estávamos invadindo a propriedade, escolhemos o caminho mais íngreme e escondido possível. A subida era exaustiva, a floresta densa e silenciosa, como se nos observasse. Logo no início da trilha, encontramos alguns objetos espalhados: roupas rasgadas, um relógio de mesa quebrado, utensílios de cozinha e, mais perturbador de tudo, um único sapato de salto alto branco, em pé, fora de lugar, à espera. Continuamos a subida, por centenas de metros, até que as árvores finalmente se abriram, e então o vimos, o castelo, uma silhueta escura contra o céu noturno, silenciosa e oca, como uma carcaça de pedra. Demos a volta ao redor da piscina vazia na entrada, o fundo rachado ainda alimentado por um filete de água de nascente. Eu havia visto fotografias antigas que mostravam órfãos brincando ali, rindo sob o sol dos anos 60 e 70. Mas toda a vida havia desaparecido. Restava apenas o silêncio e a lembrança do fogo. Entramos pela cozinha, no porão. Muitos eletrodomésticos ainda estavam lá, surpreendentemente intactos, após décadas de abandono. O ar era pesado, úmido, impregnado de mofo e ferrugem. No corredor seguinte, parte do teto havia desabado e uma lâmina de água cobria o chão. À esquerda, uma escadaria levava ao andar térreo. À direita, estendia-se um corredor interminável, engolido pela escuridão. Escolhemos o corredor. O ar ficou mais frio. As salas que se abriam para os lados pareciam antigas salas de aula, o conteúdo apodrecendo com o tempo. Em uma delas, as cadeiras ainda estavam dispostas em círculo, como se as crianças estivessem prestes a brincar de dança das cadeiras. No quadro negro, nomes rabiscados em giz, nomes comuns, mas que me pareciam familiares demais. Um arrepio me percorreu. Seriam aqueles os nomes das crianças que morreram no incêndio? Subimos para o térreo. O antigo saguão de entrada ainda guardava vestígios de sua beleza. O teto havia desmoronado, mas a escadaria de mármore permanecia firme, brilhando sob a luz da lua que atravessava as frestas. Exploramos o que parecia ter sido o escritório do diretor e seguimos para o andar superior. Lá, os corredores eram ainda mais traiçoeiros. Muitos terminavam em abismos, onde o chão havia simplesmente desaparecido. E então sentimos o cheiro de madeira queimada, de carne queimada. Logo à frente, os restos do incêndio ainda marcavam as paredes, negras e retorcidas. O silêncio era sufocante. Às vezes parecia que ouvíamos vozes, sussurros, risadas distantes. Meus amigos riam nervosos, tentando justificar cada estalo da madeira antiga sob nossos pés. Mas eu sabia, algo ainda estava ali. Seguimos em direção à torre do relógio. Subimos até o topo e, por um momento, respiramos. Dali, a floresta parecia infinita, um mar de escuridão, só interrompido por algumas luzes fracas vindas do outro castelo, mais abaixo. A tranquilidade durou pouco. Foi então que a vi. Uma mulher, ou talvez uma menina, de camisola branca, caminhando em círculos ao redor da fonte, no pátio. Seus passos eram lentos, sonâmbulos, como se repetisse aquele movimento há décadas. Não disse nada. Meus amigos não viram, mas eu sabia o que tinha visto. Inquietos, decidimos ir embora. Morcegos voaram sobre nossas cabeças quando descemos, nos assustando com suas asas rápidas. Logo, os ruídos voltaram. Sons estranhos ecoavam pelos corredores, e nós apenas aceleramos o passo, sem coragem de olhar para trás.
Chegamos à colina e começamos a descida. E foi aí que vimos o sapato. O salto alto branco que antes estava largado no chão, agora estava em pé sobre um toco de árvore, limpo como se tivesse sido cuidadosamente colocado ali. Um gelo percorreu minha espinha. Ninguém falou, apenas corremos. Entramos no carro às pressas, ligamos o motor e partimos. O alívio tomou conta de nós ao deixar a propriedade para trás, até chegarmos à encruzilhada na saída. Ela estava lá, de pé, ao lado da estrada, imóvel, como se esperasse ser resgatada. Seu olhar nos acompanhou. Não paramos, não pedimos, mas todos a vimos, cada um de nós. Até hoje me pergunto quem ela era. Talvez uma das crianças que morreram no incêndio, presa ali para sempre. E, às vezes, rezo para que ela não esteja sozinha. Então é isso, pessoal. Essa foi a história de terror desta semana. Para quem tem curiosidade em saber, esta história é real. Eu não posso contar quem me contou, mas é uma história real. Para quem gosta desse tipo de história, fica ligado no canal, que eu sempre vou postar mais. Eu conto com vocês nos comentários, nos likes, deixa o joinha, se inscreve no canal e não deixa de mandar para aquela pessoa que gosta de ouvir uma historinha de terror antes de dormir, quem sabe até para dormir. É isso, eu vou ficando por aqui e caso eu seja a provocadora dos seus pesadelos hoje, eu já peço desculpas adiantadas. Um super beijo, muito obrigada para quem ouviu até aqui e até a próxima.